Olá, meus amados, é muito bom nós podermos estar aqui de volta para estudar a Palavra de Deus. Nós estamos nesse dia concluindo o nosso tema sobre as coisas do fim e nós vamos aqui estar buscando a Deus para ver tantas maravilhas que Deus tem separado para aqueles que o amam. Nós vamos orar nesse momento, pedir a graça de Deus para que Ele venha nos conduzir, pois nós estaremos vendo aqui sobre o reinado de Jesus sobre a face da terra durante aquele período de 1000 anos. Também depois veremos o juízo final e, finalmente, novos céus e nova terra. Vamos orar ao Senhor agora para que Deus venha abrir o nosso entendimento? Ó Deus, nessa manhã nós te agradecemos por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui estudando a Tua Palavra. Vem falar conosco neste dia, nos dá a revelação das Escrituras e que nós possamos sair edificados, abençoados, renovados, fortalecidos no Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de nós começarmos propriamente o estudo nesta manhã, eu quero fazer aqui uma introdução com uma recapitulação do que nós já vimos até agora. Observe aqui nesse quadro que eu tenho mostrado para vocês, nós iniciamos o nosso estudo com a abertura dos 7 selos do Apocalipse. Esse período ele inicia com a abertura do primeiro selo, que é aquele cavalo branco com um cavaleiro, o advento do anticristo, que começa a agir como pessoa sobre a face do mundo. E aí vieram depois os outros selos com os outros cavaleiros, depois veio o toque das trombetas. E no toque das trombetas eram coisas que foram acontecendo sobre a face da terra, o período que nós chamamos a primeira metade dos últimos 7 anos de grande tribulação sobre a face da terra. Nesse período nós vemos que o anticristo estará no primeiro momento agindo para conquistar o coração das pessoas, fazendo um acordo com as nações, procurando trazer soluções para o mundo diante de tantas dificuldades que o mundo vem passando pelo toque das trombetas, pelos selos que já foram abertos. Muitas coisas vão estar acontecendo sobre a face da terra. Nessa primeira fase, nós vimos nos estudos que vai estar atuando aí 2 testemunhas, são 2 profetas que são enviados da parte de Deus, que vão agir de maneira poderosa, assim como na época de Elias, na época de Moisés, eles vão estar realizando grandes sinais sobre a face da terra, advertindo, alertando, olha, esse daí não é o Messias que vocês estão esperando, esse é o enganador, e eles farão muitos prodígios. No entanto, o ajudador do anticristo, que é um falso profeta ou a segunda besta, vai estar também realizando muitos sinais. E muitos serão enganados pelos sinais que eles farão. Nós vimos também que depois, no toque das trombetas, o anticristo ele começa a se posicionar no mundo, ainda dentro dessa primeira fase, porque ele aí já tem conquistado o coração das pessoas. E quando ele está sentado lá no trono, no templo do Senhor, como se fosse o Messias, como se fosse o próprio Deus, ele vai trazer para si aquele sentimento de que eu sou Deus. Então ele vai querer ser adorado como Deus, ele vai abominar e abolir tudo aquilo que se chama Deus, empreenderá uma séria perseguição contra todos aqueles que buscam a Deus, que adoram o Senhor, sendo judeus ou não judeus, ele estará empreendendo uma grande perseguição. E quando o Senhor então tocar a sua última trombeta, o Senhor recolherá a igreja dele no arrebatamento. E então vai ser derramado as 7 últimas taças da ira de Deus sobre a face da terra, que ocorrerá então nesses últimos 3 anos e meio daquela profecia de Daniel, no capítulo 9, verso 27. E no derramamento das taças, da ira do Senhor, quando chegar lá na última taça, é quando o Senhor trará a vitória sobre a nação de Israel, que estará sendo perseguida de maneira assim muito forte. O diabo, com o anticristo e o falso profeta, vão reunir as nações contra Israel para que tente destruir essa nação. Mas o Senhor mesmo pelejará, porque ele virá
das nuvens com poder e glória, e estará vindo com os seus santos, com a sua igreja, e ele dará vitória na grande batalha do Armagedon que nós vimos na semana passada. Então agora nós vamos iniciar o nosso estudo, porque quando Cristo vem com a sua igreja, ele estabelece o seu reino aqui na terra. Vamos agora observar o que diz a profecia de Zacarias, porque ali nessa profecia ele dá assim um panorama do acontecimento de quando inicia esse reinado físico, literal de Jesus aqui na terra. Observe o que diz as Escrituras. Zacarias diz lá no capítulo 14, no verso 9, o seguinte, que o Senhor, ele será rei sobre toda a terra. É claro que ele descerá sobre Jerusalém, ali no Monte das Oliveiras, como nós vimos na aula passada. Diz ainda lá no verso 16, no verso 17, que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então, as Escrituras estão dizendo para nós que aqueles que estiverem sobre a face da terra irão até Jerusalém para lá adorar ao Senhor, estarão prestando culto ao Senhor. E vai ser um período totalmente novo. Esse período ele tem o marco do seu início com o evento que aconteceu, descrito lá em Apocalipse, no capítulo 19, que foi o lançamento da besta e do falso profeta dentro do lago de fogo. E Satanás é acorrentado e é colocado lá dentro do abismo, e o poço do abismo, ele é selado pelo anjo do Senhor durante 1000 anos, e agora a terra vai estar em plena paz, vai estar com prosperidade, vai estar um tempo totalmente novo sobre a face da terra, e nós agora vamos conferir isso aqui nas Escrituras, porque vai ser muita maravilha e bênçãos que vai estar acontecendo sobre a face da terra. Veja aqui o que diz o texto lá em Apocalipse. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Diz aqui as Escrituras, então, que Satanás vai ser preso durante 1000 anos e depois vai ser solto novamente por um pouco de tempo. E durante esse período que ele está preso, nós vamos agora ver as características de como será esse reinado do Senhor Jesus sobre a face da terra. A Bíblia fala que os seus santos reinarão junto com ele. E vamos ver agora as características desse tempo. Aqui nas Escrituras, lá em Apocalipse, no capítulo 20, nos confirma de que os seus servos estarão reinando junto com ele. Olha só. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte da sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O texto está nos afirmando aqui que os que tomaram parte da primeira ressurreição e aqueles que morreram durante o período da grande tribulação, porque eles não receberam a marca da besta e não negaram o nome de Jesus, eles reviveram novamente e eles estarão também reinando junto com Jesus.
Olha, os restantes dos mortos não reviveram até que se completaram os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. No verso 6 aqui ainda de Apocalipse, capítulo 20, diz o seguinte: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Os outros mortos somente ressuscitarão na segunda ressurreição. Aqueles que foram destruídos em toda a época, em todo o tempo, que morreram, eles só ressuscitarão na segunda ressurreição para o juízo final, que nós já vamos ver daqui a pouquinho. Jesus. Bom, a primeira coisa eu quero enfatizar aqui que os santos reinarão junto com ele, né? Lá em Mateus, no capítulo 19, 28, diz assim: Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vai ser nesse tempo também que eu creio que a parábola que Jesus contou lá no Evangelho de Lucas, que os servos fiéis vão estar reinando junto com ele e com isso seus servos receberão autoridade sobre cidades, sobre lugares, de acordo com as obras que eles fizeram. E ali o Senhor vai estar repartindo com seus discípulos, com seus amados que o serviram ao longo de todo o tempo, estará repartindo com eles a autoridade para que eles reinem junto com ele. Olha só o que diz aqui no Evangelho de Lucas. Diz aqui em Lucas: Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Outra característica maravilhosa desse tempo é que Israel, que sempre teve em momentos de muitas guerras, lutas e pelejas, agora vai ser um lugar de refrigério, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Esse tempo também será um tempo de longevidade. As pessoas estarão vivendo como naqueles primeiros anos da criação do mundo, quando os homens viviam 900 anos, 1000 anos. Vai ter gente de muita idade, porque vai ser um período de muita prosperidade, de paz, de alegria. Olha só o que diz aqui a Escritura. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. E outra coisa, os animais perderão aquela ferocidade de destruir os homens. A Bíblia nos fala aqui que o lobo se assentará junto com o cordeiro. Vai ser um tempo de paz completa, um tempo realmente de muito refrigério. E o governo será exercido da onde? O governo será exercido justamente da santa cidade de Jerusalém. Oh, maravilha! Está escrito aqui em Zacarias, no capítulo 8, no verso 3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, o nome do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Miqueias também nos fala sobre isso daqui. Olha só o que diz. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre o outeiro, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas.
porque de Sião procederá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, a forma de governo será o quê? Um governo totalmente teocrático, ou seja, Deus no controle, Jesus governando e regendo as nações. E as nações, elas estarão submissas à autoridade de Jesus, de modo que, se porventura alguma nação daqueles que estão vivos sobre a face da terra não for a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, para celebrar com o Senhor e não se submeter ao governo, vai acontecer o seguinte: não vai haver chuva sobre aquele povo, não vai haver prosperidade que eles esperam, então todos celebrarão ao Senhor. Satanás está preso, Satanás então não está mais agindo na vida das pessoas, encorajando as pessoas a traírem o Senhor, a desobedecer ao Senhor. Então todas as ações estarão assim com mais liberdade ou com mais assim exercício da sua própria vontade, sem muita interferência. Não quero dizer que com a questão de Satanás venha a prejudicar a vontade do homem, não. O homem faz as suas escolhas. Porém, o diabo fica aí o tempo todo te tentando, te incentivando a fazer coisas para desagradar a Deus, da mesma forma que ele fez. Ele se rebelou contra o Senhor. Mas nós somos daqueles que esperam e confiam no Senhor para nós permanecermos. Vejamos aqui o texto de Zacarias. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Senhores, não virá sobre ela a chuva. É interessante nós observarmos que há pessoas que não morreram por conta das guerras ou das epidemias, dos problemas, dos desastres que houve sobre a face da terra, e tem aquelas pessoas que já estarão com seus corpos transformados, glorificados, reinando junto com Jesus, que é a igreja, são aqueles que creram no Senhor e que tiveram seus corpos transformados pelo poder de Deus. Nesse período em que estará tudo assim acontecendo as mil maravilhas nesse período milenar, agora, chegando no final desse período, Satanás será solto por um tempo. E ele vai procurar motivar novamente as nações do mundo para ir contra o povo de Deus. Principalmente contra quem? Israel, contra o governo que está em Jerusalém. Porém, ele será aniquilado pelo fogo do Senhor. Olha só o que diz a profecia. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 7, diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então, finalmente, Satanás é jogado dentro do lago de fogo, lá onde já estavam lançados a besta e o falso profeta. Então, nós vamos agora chegar finalmente ao juízo final. Vamos lá então ver em Apocalipse capítulo 20 como será isso. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, diz o seguinte: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros.
Ainda outro anjo e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nós observamos que, mais uma vez, Deus faz diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, confirmando a palavra profética de Malaquias. Veja aqui comigo agora. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e ainda escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Nós observamos, amados, que vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel, mesmo quando as pessoas ficam pensando assim: mas está todo mundo fazendo as coisas erradas, por que eu tenho que seguir essas coisas? Eu vou fazer também tudo errado, porque não vale a pena eu ficar sendo honesto quando todo mundo é desonesto, não vale a pena eu ficar sendo fiel quando as pessoas estão agindo com infidelidade. Pensa direitinho, porque tudo isso está sendo registrado nos livros do Senhor, e um dia Deus vai fazer a diferença. Você pode ficar certo que o Senhor vai livrar aqueles que o servem e está reservando para o juízo aqueles que não obedeceram. Como será esse julgamento, né? Será que os santos, será que os servos de Deus passarão também pelo julgamento desse grande trono branco do Senhor? As Escrituras dizem: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A palavra então nos afirma que o julgamento é para aqueles que não foram obedientes e que não estão escritos no livro da vida. Os servos de Deus que foram escritos no livro da vida passarão pelo tribunal de Cristo. Olha aqui o que diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós não podemos nos esquecer que os que participaram, da primeira ressurreição, eles foram já abençoados pelo Senhor por participar do reinado com Cristo, por estar na presença do Senhor e por terem sido justificados pelo sangue de Jesus. Agora, os que ficaram para a segunda ressurreição, ou seja, aqueles que não creram nas Escrituras, não serviram a Deus, não deram crédito à sua palavra, esses agora, como está registrado nos livros, eles serão condenados e jogados dentro do lago de fogo. E aí será o fim, é a segunda morte, conforme diz a palavra. Bom, terminou o juízo final, e agora? O que vai mais acontecer? Novos céus e nova terra. Que coisa maravilhosa Deus preparou para nós. Então vamos aqui agora ver o que é esse novo céu e nova terra. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Essa terra que nós conhecemos, com céu azul, com sol,
a lua à noite. Isso não vai mais existir, porque isso tudo passará. Vamos conferir algumas outras escrituras que também falam sobre esse novo céus e nova terra, pois o mar não existirá mais, será tudo novo. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolará, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E que coisa linda, né? E esse novo céu e nova terra, como é que vão ser as características agora? Como é que vai ser esse novo, né, do Senhor? Diz aqui as Escrituras que haverá comunhão com Deus, como aquele tempo que Deus passeava com o homem no jardim do Éden. Olha aqui o que diz no texto de Apocalipse. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Não haverá também mais mortes, não haverá mais dor, porque as pessoas viverão eternamente e elas terão ali nesse paraíso do Senhor, nesse lugar novo que Deus criou para nós, águas fluindo do trono do Senhor, na cidade santa que Deus tem descido para nós. Olha que diz aqui as Escrituras. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. João, quando contemplou essa cidade linda, maravilhosa, que estava descendo, a nova Jerusalém, descendo sobre esse novo céu e nova terra, ele contemplou como aquilo que há de mais precioso que ele conhecia, que são as pedras preciosas, o ouro. A estrutura da muralha é de jaspe e também a cidade é de ouro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Nessa nova Jerusalém não haverá mais um santuário, pois o Senhor mesmo será o seu santuário. Nessa cidade aqui também não vai haver mais sol, não vai haver mais lua, porque o Senhor será a sua luz eterna, brilhando para todo sempre. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As portas de Jerusalém, da nova Jerusalém, estarão sempre abertas, porque nela já não haverá mais ingresso de abominações, de pecado, porque só entrarão nela aqueles que estão registrados no livro da vida. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore
são para a cura dos povos. E do seu trono fluirá um rio do Senhor. E nas margens deste rio, que é o rio da vida, estará lá a árvore da vida. A árvore da vida que dará o seu fruto todo mês do ano, durante os 12 meses do ano. E as suas folhas será para a cura dos povos, cura das nações. Quando fala de cura, se não há mais enfermidade, não há mais dor, que cura é essa? Isso, na verdade, é o sustento, é o refrigério, é o gozo na alma que as pessoas vão estar sentindo pelo prazer de estar nesta nova cidade. Pois, afinal, você se lembra que no Jardim do Éden, quando o Senhor colocou o querubim para que as pessoas não mais tocassem e nem se aproximassem da árvore da vida? Por quê? Porque senão os homens que estavam contaminados com o pecado, comendo daquela árvore, estariam vivendo eternamente. Agora não, agora o caminho está aberto e nós podemos comer dos seus frutos, podemos usar das suas folhas, gozar desse refrigério para toda a eternidade, porque nós estaremos fazendo parte dessa nova Jerusalém, nós estaremos para sempre com o Senhor. E eu quero aqui nesta manhã terminar com vocês, mostrando um pouquinho dessa cidade tão abençoada que foi separada por Deus, para que as nações do mundo pudessem ver a glória que nela será revelada. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herderá estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Rei, Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei. Hosana, Hosana,
se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz